Então, o Laravel, que a gente vai estar trabalhando, ele é um framework MVC da linguagem PHP. Então, ele vai estar trabalhando com aqueles três conceitos, de model, view, controller, lá que foi formado para vocês. Ele é uma framework que ele tem uma série de bibliotecas que são incorporadas juntos, uma série de dependências. Então, para a gente poder baixar um projeto, o mais indicado para a gente poder criar um projeto é que a gente utilize, igual eu falei para vocês, um gerenciador de dependências, que a gente vai estar trabalhando aí no caso com o Composer. Então, para a gente poder entrar aí no Composer, bem simples, vocês vão abrir o XMD aí. Para poder ver se ele está todo instalado certinho, eu já tinha falado, né? Só você digitar Composer e dar um Enter, ele vai mostrar uma série de opções aí que existem lá dentro dele, mas como já está instalado, ele vai mostrar as opções. Se não tivesse instalado, ele falaria que não tinha o pacote, e tinha de fazer a instalação, no caso. Esse semestre parece que eles criaram lá bonitinho para mim. O que acontece? Para a gente poder rodar o Composer na hora que a gente for fazer a criação do projeto, é importante você se lembrar que é o seguinte, aonde vocês rodarem o comando, vai ser aonde vai ser o criado o projeto. Então, presta atenção nisso aí. Lembrando que quem trabalha com aquele Sublime, com o Visual Studio Code, ele tem um console integrado nele também. Vocês não precisam necessariamente utilizar esse console aqui do prompt de comando. Você trabalha com o Visual Studio Code, etc., você consegue utilizar ele lá também, mas não tem problema não. Eu vou continuar criando os meus projetos lá dentro da www. Então, eu vou abrir minha janela de comando aqui, vou deixar aqui na minha pastinha. A pasta que tiver setada aqui no seu console vai ser aonde vocês vão estar fazendo a criação do projeto. Então, para criar um projeto, é bem simples. Esse comando aqui, depois vocês vão anotando eles, com o tempo vocês vão ir decorando, vocês vão ver que é bem comum fazer a utilização, porque eles que vão fazer, a gente vai trabalhar muito com linha de comando, por causa do Composer e por causa do próprio Laravel mesmo. O que aconteceu com a tela? Parece que o projetor... É o azulzinho que eu tô usando. Aí. Como que você abriu a pasta do www? O meu aqui, os meninos falam que o computador de vocês não funciona. Quando eu seguro o Shift e clico com o botão direito, tem essa opção de abrir janela de comando aqui. Mas tem um monte de computador que não tem isso, não sei porquê. Pode ser o PowerShell também, é a mesma coisa. Qualquer coisa que seja essa telinha que deixe digitar os comandos CMD vai funcionar. Para a gente poder criar o projeto, é importante que esteja conectado na internet, porque ele vai baixar as dependências. Agora que eu estou vendo aqui que o meu não está conectado, então eu vou conectar aqui. Se ele não estiver conectado na internet, ele não vai conseguir baixar as dependências e não vai criar o projeto para a gente. Então, pelo menos na primeira vez, é preciso que esteja conectado na internet. Beleza, agora o meu tá. Então, eu vou vir aqui, ó, Composer, que é o nome da nossa ferramenta. Como eu quero criar um projeto, a função é Create Project. O tipo de projeto que eu quero criar é um projeto do Laravel, que eu vou trabalhar com o framework Laravel, porque o Composer ele não trabalha só com o framework Laravel, ele trabalha com vários frameworks. Então, eu vou vir aqui, vou falar Laravel barra Laravel. Por que tem barra Laravel? Quando a gente coloca a barra aqui, é possível que você digite de qual versão que você quer criar, qual versão do framework você quer criar. Quando você coloca Laravel barra Laravel, vai criar sempre da última versão.
E aí, por último, o nome do projeto. Eu vou chamar ele aqui de primeiro. O Framework Laravel nada mais é do que um pacote de bibliotecas que a gente tem para poder facilitar, principalmente naqueles processos de criação de controle, de mapeamento objeto relacional, da questão das visões. Ele tem um framework próprio chamado Blade. Então, ele é uma série de bibliotecas que vão ajudar a gente para facilitar o nosso desenvolvimento. À medida que a gente for utilizando, você vai ver que é bem mais tranquilo, por exemplo, você criar um projeto do zero, igual a gente estava acostumado. Ele vai trazer várias coisas já prontinhas para a gente utilizar. Beleza? Então lá, Composer, Create Project, Framework Laravel / Laravel, primeiro que é o nome do projeto. Enter. Essa criação de projeto, ela costuma ser um pouquinho demorada por causa da internet que nós temos aqui. Então, toda vez que você só pode criar um projeto que você vai ter internet? A primeira vez, sim. Então, aqui com o projeto criado agora, vou mostrar para vocês a estrutura do projeto aí, para vocês já começando a entender e tal. Vocês vão ver que quando a gente abrir o projeto aí, tem um bocado de coisa. Vamos entender o que cada uma dessas coisas faz aí dentro, para a gente poder nos localizar aqui nessas pastas. Então, vou começar aqui, ó. Na pasta app, a pasta app, ela vai ter algumas coisas dentro dela. Primeiro, é dentro da app aqui que a gente tem, que vai estar armazenadas as nossas models. Então, aqui já tem uma model criada, que vocês podem ver que é de user. Ela já vai vir criada por padrão. E aqui dentro a gente vai ter todas as nossas models. Além disso, a gente tem dentro da HTTP aqui, a gente tem a pasta de controllers, então vai ser aqui dentro que vai estar criados os nossos controllers. E a gente tem a de middlewares também, que aqui dentro a gente vai estar criando os nossos middlewares. Middlewares a gente chama também de interceptadores, que são funções que a gente pode executar antes de executar um método controle, como teste, por exemplo, um exemplo de middleware, validação para ver se o usuário está logado ou não no sistema. Outro exemplo de middleware, validação dos campos que foram preenchidos para verificar se todos eles atendem à regra. Então, ela é executada antes do método controller para determinar se ele vai continuar para frente ou se vai ser devolvido uma mensagem de erro para o usuário. Então, aqui a gente tem principalmente essas três partes aqui, que é os controllers, os middlewares e aqui fica as models. Aqui dentro, depois a gente tem aqui na config, a gente tem algumas partes de configurações aqui, principalmente questão de sessão, de aplicativo, de autenticação e banco de dados. A gente tem na database aqui, a gente vai ter um negócio chamado migrations, e esse conceito aqui de migrations é muito importante para a gente poder estar trabalhando dentro do Laravel. Só explicando mais ou menos para vocês, o que acontece? Com o Laravel, a gente consegue trabalhar de várias formas quando a gente fala a respeito de banco de dados. Primeira forma, eu posso ir lá no MySQL, criar as minhas tabelas, e depois no Laravel eu apenas criar as models para as tabelas. Essa é uma forma da gente fazer. Mas a gente pode também trabalhar pelo migration. O que é o migration? A gente cria uma classe para a criação da tabela e faz a migração da classe para o MySQL. Então, tem como se trabalhar das duas formas. Então, a migration nada mais é que eu criar uma classe, mapear, e aí depois eu vou fazer essa classe que está criada no meu projeto se transformar numa tabela. Então, é o git loop. Eu posso criar a tabela, criar as classes, eu posso criar as classes e gerar a tabela a partir dela. Qualquer uma das duas formas que vocês quiserem trabalhar vai estar funcionando. A parte das migrations vai trabalhar aí dentro dessa parte da migration aí. Mas isso aí também a gente vai estar vendo aqui um pouquinho. Estou só dando uma visão geral do projeto aí para vocês
vocês entenderam mais ou menos como que está a organização. Na public, aí a gente tem CSS JavaScript, que vai ser incorporado nas pastas. Resources, tem aqui definição de linguagem, se vocês trabalharem com sistema de multidiomas. Tem views, que é para criação de views. Software as a service, para você fazer mapeamento quando você quer criar serviço, né? Então, tem várias coisas aí também. E roles, esse é um conceito também que é adicionado agora, que vai ser trabalhado para vocês, que é o seguinte. Lembra que eu falei que quando a gente fizer um acesso, a gente vai estar chamando do método do controle, certo? Só que na página HTML, a gente não tem como redirecionar para um método. Porque lá a única coisa que a gente consegue redirecionar é para endereço. Vocês concordam comigo? Você só consegue redirecionar para endereço. O que é uma rota? Na verdade, é a vinculação de um endereço para um método. Então, quando a gente cria uma rota, o que a gente está fazendo é criar um endereço fictício e falar que esse endereço vai ser enviado para aquele determinado método. Então, por exemplo, eu posso criar uma rota lá no meu projeto chamada /cliente/novo. E aí eu vou falar. E quando eu acessar essa rota /cliente/novo, vai chamar para o método lá do cliente controller novo cliente. Por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Então, ao invés de a gente trabalhar com aquele conceito de páginas, o que a gente vai ter são rotas. A gente cria o endereço, a gente vincula o endereço a um determinado método. Quando eu acessar esse endereço, o que o meu servidor vai fazer? Vai fazer a execução desse método. Basicamente, é só uma camuflagem para chamada de método aí. Mas todo o sistema do Laravel precisa das rotas. Então, a gente vai fazer a definição das rotas aí também dentro da pasta de roles. Storage é para upload de arquivos. Então, se a gente trabalhar com o sistema de upload de arquivos, vai ser que nessa pasta storage que eles vão ser armazenados por padrão. Eu só posso salvar aqui? Não, posso salvar em qualquer lugar. Mas se você quiser manter elas dentro da base de dados do aplicativo, o correto é que você salve dentro da pasta storage. Teste, para fazer teste unitário. E a vendor é aonde tem aquelas bibliotecas que estavam baixando lá, todas elas estão dentro da vendor. O interessante que é o seguinte, se a gente for trabalhar, por exemplo, com algum gestor de conflito, tipo o Git, vocês vão ver que quando a gente trabalhar com Git, essa pasta dentro ela não vai ser subida para o projeto, então vai tornar ele bastante rápido fazer o upload de tal de controle de versionamento. E na hora que você for baixar, a única coisa que você precisa fazer é rodar um update que o próprio Composer vai ser responsável por baixar aquelas dependências para você. Lembra que eu falei que o Composer ele é o gerenciador de dependências. Então vocês têm aqui, ó, se eu não me engano, está nesse aqui, ó, Composer JSON. Aqui dentro ele está falando quais são os projetos que ele vai precisar. Não está aqui também. Esse aqui é package.json. Tá vendo? Ele vai me falar todos os projetos que ele vai precisar. Tá vendo? O Exos, Bootstrap, jQuery, Laravel. Então o Composer vai vir aqui e vai ver. Bom, eu tenho esses projetos baixados. Se eu não tiver, eu vou baixar eles aqui para mim agora. Ok? Então a visão geral da pasta é isso aqui. É bem tranquilo de trabalhar. Para a gente poder rodar, o sistema já gera alguma coisa para a gente aqui. Igual eu falei, a gente não vai trabalhar com o Apache. O Composer, quando ele cria um projeto, ele já cria um servidor de teste aqui para a gente, que é o Artisan, que é esse servidor aqui. Então, basta a gente rodar pelo Artisan. Então, como que eu vou rodar? PHP Artisan, que é o nome do meu servidor, ou seja, eu estou rodando ele, o Artisan é um servidor PHP, e eu vou chamar a função serve, que é para disponibilizar o meu... é porque eu não estou na minha pasta, vocês têm que estar dentro da pasta, né? No caso, eu vou para dentro do primeiro, PHP Artisan Serve. Aí o servidor de desenvolvimento já foi iniciado. Ele está na localhost, porta 8000. Só vocês irem lá na web já vai estar lá. Localhost 2.8000.
8.000. É local host. Tá lá. Obviamente é um projeto vazio, mas já está lá disponibilizado lá. Você vai para a pasta primeiro, né? Pelo CD primeiro. Aí depois você dá o PHP Artisan Server. E aqui no console ele vai logar todas as requisições que você fizer dentro do seu projeto para você ir vendo as bibliotecas que estão sendo incorporadas, etc. No caso aqui ele trouxe o ícone, né? Que foi requisitado junto da página. Ele vai logar tudo aí para vocês. Inclusive quando der algum erro vai estar logado aqui também, para gente poder visualizar e tal. Igual eu falei, o console ele é o grande parceiro aí. Antigamente começou na linguagem C, todo mundo mexendo com telinha preta. Foi pro Java e pro PHP, etc. Todo mundo correndo da telinha preta. Nessa nova geração, todo mundo voltou para a telinha preta. Você vai trabalhar com mobile, você está o tempo inteiro no console também. Você vai trabalhar com web o tempo inteiro no console. Então, é importante aí que vocês dominem pelo menos o básico. Entrar em pasta, sair, dar o CD, etc. Para poder trabalhar aí tranquilamente. Tá aqui tranquilo, certo? Diga, Bruno. Tá rodando, não? E alguém mais não vai rodar? Não, pegar com certo. Não. Eu sei porque você encerrou o seu programa. Para encerrar, para poder cancelar e poder editar um outro comando, é só dar o Ctrl C, tá, pessoal? Tá bom, botar hoje, mas não vai ter. Agora. Beleza? Então, uai, se tiver na mesma porta, não, né? A gente tem que fazer alteração lá no WhatsApp, na configuração, para poder estar em outra porta. E o padrão é a porta 8000. Se você tem duas aplicações na porta 8000, o Windows vai ficar doido, porque não vai saber qual devolver. Mas você consegue ir lá e trocar qual que é a porta do WhatsApp, começar um ambiente de testes e pode ficar. Quando a gente instala, por exemplo, se você for fazer uma aplicação, você for instalar mais de uma aplicação dentro do mesmo servidor, você pode ou utilizar portas diferentes, ou até mesmo locais diferentes, que aí você consegue rodar duas aplicações ou mais no mesmo servidor. Como a gente está trabalhando com teste, não faz muito sentido. Se você precisar disso, troca a porta. A gente, por exemplo, eu tenho duas pastas que a gente andava aí eu falava localhost, barra da pasta. E isso quando você está rodando uma Apache. É diferente. Porque o Apache é uma coisa diferente. Lembra, Apache é cliente servidor. O Arts já é MVC. São estruturações totalmente diferentes. Para você rodar dois servidores, você precisa de abrir dois consoles, cada um dentro do seu projeto e dar o server deles. Porque aqui, ó, se eu cancelar o server, acabou. Meu projeto já não existe mais. Então, ele só está rodando enquanto o server está ligado. A partir do momento que eu cancelei, ele saiu fora. Porque ele está consumindo banda e tal. Então, ele só ativa enquanto o server estiver ligado. Beleza? Então, vamos criar a nossa primeira estruturação aí. Vamos começar criando um banco de dados lá. Então, entra lá no MySQL, né? Aí agora, por isso que eu falei para vocês que vocês podiam deixar instalado o Vertrigo, que o Vertrigo a gente não vai trabalhar ele para Apache, mas para MySQL ele já está lá prontinho. Então, já podia aproveitar ele lá pronto, bonitinho lá. E aí, entra lá no nosso PHP MyAdmin, ou quem tiver outra preferência, pode usar lá. E vamos criar um banco de dados aí.
O Laravel, igual eu falei para vocês, a gente vai criar a partir da classe, nesse primeiro exemplo. Mas o banco de dados, ele precisa ser criado antes. Só o banco. Não precisa criar tabela, não precisa criar nada, mas o banco eu preciso criar. Aí eu vou criar um novo aqui e vou chamar ele de primeiro. Deixa eu até excluir esses outros aqui que... Senão depois na hora que... Lá, ó. Vou criar um banco de dados chamado primeiro. Criou? Beleza? Aí agora que o meu banco de dados está criado, eu vou ir lá no Laravel e vou fazer a configuração do banco de dados. Isso eu preciso configurar também. Então, vou ir lá no meu projeto. Esse arquivo aqui, ó, .env, que é o arquivo de environment, de ambiente, é dentro dele que a gente faz essas configurações. Então, eu vou abrir ele aqui com o Notepad. Aí vocês vão ver que ele tem uma série de configurações. Por exemplo, tá vendo? O nome do aplicativo, o ambiente, no caso, se ele estiver local, se ele estiver publicado. Essa chave, que ela é muito importante quando vocês forem publicar, porque essa chave que vai dar a característica do aplicativo lá, de você poder instalar mais de um aplicativo dentro do mesmo serviço e tal. A URL, aí você tem aqui a conexão com o banco de dados, você tem aqui configuração de e-mail, tipo aquele negócio que está configurando aqui, diz, tá vendo? Aqui ele já tem a biblioteca já instalada, então você configurou aqui, já está funcionando e tal. O que nós vamos trabalhar aqui, ó, no DB Connection, que é a configuração de banco de dados. Primeiro, você fala qual que é o banco de dados que você vai trabalhar, tá vendo? Por padrão ele trabalha com SQL, mas ele já puxa vários outros bancos de dados que tem lá configurados. O host, é a porta, isso aqui é padrão, localhost, a porta 3306. Banco de dados, primeiro, username, root, password, vertrigo. Se vocês estiverem com outro aí ou tiver outro usuário e senha, coloca o usuário e senha do banco de dados de vocês aí. Lembrando, pessoal, que a biblioteca, a documentação do Laravel, ela é extremamente completa. Então, se vocês ficarem em dúvida de alguma coisa, não deixa de procurar lá também, que é bastante completo. Por exemplo, eu vou procurar aqui, ó, laravel.env. Tá vendo? Aí ele tem aqui, ó, configurações, e aí ele vai explicar como que funciona toda a configuração lá dentro. Por exemplo, quais os bancos de dados que eu consigo acessar? Quer ver? Cadê? Aqui tem as opções de como instalar, mas aqui tem todas as configurações que você consegue fazer lá dentro. Tá vendo? Alguns parâmetros, etc. Para você conseguir configurar eles lá. Então, se vocês tiverem dúvidas depois, basta você entrar na documentação do Laravel aí, que ela é bastante completa e bastante tranquila de trabalhar aí também, que é algo que é bastante incentivado da minha parte para que vocês façam, que vocês procurem as informações lá dentro, porque é a mesma coisa de eu passar, por exemplo, qual eu estava passando HTML. Não faz sentido eu ficar saindo, falando todas as coisas, porque senão não teria tempo. Eu falo as mais genéricas e as mais detalhistas que vocês precisam para cada ocasião, é função de vocês aí procurarem. Ok? Então, esse aqui é a configuração do meu banco de dados. Está feita a configuração. Criei o banco, configurei, beleza. Agora nós vamos fazer a criação da nossa migration. Então, só mostrando aqui para vocês, olha lá, ó, Laravel Migration. Olha lá, ó. Explicando tudo aqui para vocês que vocês precisarem, o que é, como que faz, como que é um exemplo, quais são os tipos que a gente consegue fazer. Tá aqui embaixo é extremamente importante vocês olharem isso aqui. Porque, por exemplo, eu quero criar a tabela do banco de dados. Qual que é o tipo de dados que eu vou criar? Aqui tem todos os tipos disponíveis. Tem modificadores, por exemplo, after, autoincremento, first, no label. Tudo isso aqui tem aqui dentro da documentação. Alguns a gente vai trabalhar tanto que vai ficar até
padrão, vai ficar acostumado. Outros a gente vai precisar de olhar aqui quando eu tiver essa referência. Então eu vou vir aqui e vou criar a minha primeira migration. Vamos fazer um cadastro simples, tá? Sei lá, um cadastro de cliente. Então eu vou vir aqui, ó. Como que eu vou fazer para mim criar a minha migration, para eu poder criar a minha tabelinha de cliente? Lembra lá que nós estamos trabalhando com MVC. Então, se o meu cliente ele vai ser uma tabela do meu sistema, ao mesmo tempo ele vai ser uma tabela do meu banco, ao mesmo tempo ele vai ser uma classe do meu sistema. E elas vão estar interligadas entre si. Então, quando a gente quer criar uma tabela, uma classe, o que a gente cria é uma módulo. Então, eu vou vir aqui e vou falar, ó, PHP Artisan Create, dois pontos, e eu vou falar o que eu quero criar. Eu quero criar uma módulo. Essa função do comando create aqui, ela tem várias coisas para a gente criar. Lembra lá que fala dos controllers, dos middlewares? Tudo a gente consegue criar aqui com dois pontos create. Tanto é que se eu vier aqui, ó, acho que tem um help aqui. PHP Artisan Create, deixa eu dar aqui o create. Não, não é create, não, nossa, que viagem. É make. É make model. Estou viajando aqui. Make model é o PHP Artisan Make. Aí ele vai mostrar tudo que consegue ser criado, tá vendo? Ó? Autenticação, comando, controller, event, exception, listener, mail, middleware, migration, model. Tudo isso aqui consegue criar. Então nós vamos criar uma model. Nome da minha model. Cliente. Como é uma classe, C maiúsculo. Lembra disso, tá? E como eu quero criar a migration dela também, ou seja, essa classe ela não existe no banco, eu não estou conseguindo subir. Deixa eu dar um CLS aqui, peraí. PHP Artisan Make, dois pontos, model. Cliente, C maiúsculo. E aí agora, se essa classe já existisse no banco, era só isso aqui. Como essa classe não existe e eu quero fazer a migration, eu vou dar o comando "-n", que é para criar a migration. Então é importante. Esse "-n" aqui, ele cria a migration. Eu só uso ele quando eu estiver criando a classe e depois eu quero gerar a tabela a partir da classe. Se eu já tivesse a tabela criada, eu não ia precisar de fazer esse "-n" aqui. Ok? Dá um Enter. Aí ele vai falar aqui que criou a model com sucesso e criou a migration aí também pra gente. Hã? A gente criou a... Como que é a coluna? Calma, menino. Então, olha lá. Vamos responder a pergunta de Isaac, que é o que nós já íamos fazer agora. Como que a gente cria as colunas da tabela? Eu vou vir aqui no meu arquivo de migration. Então, lá, minhas migrations. Database, migrations. Tem aqui, ó, create clientes table, que foi essa última que foi gerada. Eu vou entrar dentro dela. Database, migrations. Ok? Clientes table. Vocês vão ver que essa classe, ela tem duas funções. Ela tem uma função up e uma função down. Ou seja, uma função up quando a gente roda para poder criar e uma função down que a gente roda para poder dropar. Vocês vão ver que tem lá o esquema clientes. Então, tá vendo? Ele já gerou aqui pra gente, ó, esquema, que é no caso do esquema do database. Create, nome da tabela que ele gerou pra gente. Clientes, já colocou aqui dois campos. Big Increment, ou seja, é um campo de alto incremento, Big Integer. Nome desse campo, ID. E os timestamps, que é aquelas modificações para você guardar quando que a linha foi criada, quando que a linha foi atualizada. Isso o próprio Laravel já faz para a gente.
Então, ele já cria isso aqui, essa estrutura padrão. Resta agora a gente definir as nossas características que a gente quer. Algumas coisas que eu gosto de tratar. Primeiro, eu acho importante a gente analisar o nome da tabela, porque eu acho que é o mais fácil que a gente tem para padronizar, é criar tudo no singular, igual eu falei com vocês no semestre passado, tudo no singular, com exceção da lista que a gente coloca no plural. Então, se é o nome da tabela, para mim é singular. Então, eu vou vir aqui e vou trocar, como eu não rodei a migration, porque eu só criei a classe, ela ainda não foi gerada, eu preciso gerar. Então, eu vou vir aqui e vou fazer a minha adaptação antes. Eu não quero que ela chame clientes, eu quero que ela chame cliente. Então, o nome da minha tabela vai ser cliente, não vai ser clientes. Ok? Database, migrations, create clients table. Ok? Então, primeira coisa, eu quero que chame cliente, eu não quero que chame clientes. Porque eles têm uma função de pluralizar mesmo, ele já cria e quer pluralizar. Só que aí qual que é o problema? Ele pluraliza em inglês. Aí se nós criássemos lá, por exemplo, marcação, ele criaria marcacos, que seria só colocar o S no final de inglês. Então, para isso que a gente tem que dar essa revisada aí antes de executar. Tem que tomar cuidado com isso aí. Porque a pluralização do Laravel ela é feita automaticamente, só que ela funciona só em inglês. Para nós aqui, português, não vai funcionar. E lá tem algumas regras de se terminar com S, ele não iria pluralizar. Então, é importante a gente dar essa validada aí antes. Aí nós vamos trabalhar com quais campos? Vamos criar alguns campos aqui básicos. Eu vou criar um nome, um CPF e um e-mail. Tá bom, para a gente começar. E o ID, obviamente. Então vamos observar aqui, ó. Primeiro, eu vou vir aqui e vou observar alguns tipos de campos que a gente consegue criar. Eu não gosto muito de trabalhar com big increments, então eu vou trocar o meu inteiro lá só para increments. Que é só a diferença do increments para ele criaria uma coluna do tipo int, a big integers trocaria para a coluna big int. Só isso. Lembra lá, né? Tipo de campo de banco de dados, isso aí vocês lembram, né? Aí eu quero criar depois o nome. O nome vai ser uma string. Nome de tamanho, vamos pôr 200. É string mesmo, que é o nome do campo de texto, tá vendo aqui, ó? String. É um varchar. Lembra? E essa ordem que vocês colocarem aqui vai ser a ordem que as colunas vão ser criadas lá no banco. Depois nós vamos criar o CPF. Pode ser também. Tanto faz. Eu gosto de trabalhar com CPF string. Se o professor de vocês ensinou a trabalhar com int, ensinou não, né? Então tá bom. Porque na hora que for programar, ia ser um par. E eu coloco string de 20, porque você colocar muito estreitinho depois dá treta também. A gente gosta de colocar 11, eu não. Tem gente que gosta de colocar 11. Eu prefiro trabalhar sobrando do que faltando. Diz que é o negócio mais barato que existe. Lembra sempre disso. De tudo, o que é mais barato é disco. Só trabalhar com data também. Hã? Não, data não, né? Pelo amor de Deus, né? Aí é pesado. Eu falo é CPF, porque tem gente que grava CPF em campo íntegro, aí depois vira aquele par, por causa de 0 à esquerda. Então, esses aí vão ser os campos que a gente vai criar. Aí, vocês viram que eu utilizei aspas duplas? No Laravel, no PHP, né, não tem distinção de aspas simples ou aspas duplas para string. Então, vocês podem trabalhar com aspas simples, podem trabalhar com aspas duplas, podem trabalhar do jeito que vocês quiserem. Obviamente, você não pode começar com aspas simples e terminar com aspas duplas, né? Cada string tem que ter o mesmo padrão, mas se você quiser colocar aqui com aspas duplas e com aspas simples, pode. Dá a salada aí que quiser. Geralmente, os arquivos que o Laravel cria, como ele trabalha com aspas simples, eu trabalho com aspas simples. Os que eu crio, eu sou mais habituado a trabalhar com aspas duplas, mas isso aí, o jeito que vocês quiserem. Ok? Agora,
a gente vai fazer a criação. Então, eu vim aqui, fiz a definição da minha tabela, cada um dos campos, e agora só falta a gente gerar a nossa tabela lá no banco. Para a gente poder gerar, PHP Artisan Migrate, que vai pegar aquilo que a gente definiu nas nossas migrations e vai criar no banco. Toda vez que eu criar uma nova migration, eu posso dar um migrate. Ou eu posso criar um bocado de classes e dar um migrate de uma só vez. Vocês definem o jeito que vocês preferirem. No nosso caso aqui, ele vai fazer o migrate. Vocês viram que já tinha duas tabelas geradas automaticamente, que é a de users e password resets. E o Laravel ele tem o controle de usuário já definido também por padrão. Então, ele já cria a tabela de usuários para nós lá, quando ele gera o projeto. Então, na hora que eu der o migrate, ele vai criar 3 tabelas. A users, a password resets, que é a reseta de senha, e a clientes, que a gente acabou de definir aí. Ok? Dá um enter. Aí ele vai fazer a migration lá para mim. Se eu vier aqui agora no meu banco de dados, olha lá, a minha tabela cliente já está geradinha lá com os campos que eu defini lá. ID, integer, autoincremento, nome vai achar de 200, CPF vai achar de 20, e-mail vai achar de 100, e o created e o updated que são o lado do mesmo registro para nós. Toda vez que ele criar a linha, ele guarda a data, e toda vez que ele faz uma atualização, ele guarda na updated. Então ele já vai manter isso aí para a gente poder ter um histórico de log, etc., saber as últimas mudanças que já foram feitas aí. Tranquilo? Última coisa que a gente precisa definir. Lembra que quando a gente fez a criação da model, ele pluralizou a tabela de cliente, colocou clientes. Então, talvez a classe de cliente não consiga encontrar essa aqui, porque ele vai tentar pluralizar e não vai conseguir encontrar a minha tabela. A gente só precisa ir lá e fazer a definição dentro da classe de cliente, que o nome da minha tabela é cliente e não clientes. Para isso, a gente vai lá, volta lá na raiz, app cliente, que é aqui a minha model. E aí vocês vão ver que a minha model... Isso não deu certo, não? Espera aí que eu só... Hã? É porque você usou S maiúsculo. Deu erro sim aí. Ué, na onde? Cadê? String vai com S maiúsculo não. Ah. Meu que? Só começa com S maiúsculo, então clássico, isso é método. Não tem licença maiúsculo. Não. Aqui na frente do campo, você coloca sempre o treino, que é a pedra na tela. Eu não estava olhando. Eu olhei o primeiro dela, a gente vai pedir por parte. De novo? Então eu vou vir aqui. Vocês podem ver que a minha tabela cliente, ela não tem nenhum atributo, não tem nenhum método getter, nenhum método setter, nem nada. Mas não precisa. Por quê? Porque quando ela relaciona com a tabela, ela vai pegar os nomes dos campos da tabela e lá já vão virar os meus atributos por padrão. Então ela vai reconhecer todos os campos que eu tenho na tabela e já vai transformar eles em atributos para mim, sem que eu precise ficar declarando nem nada do tipo. A única coisa que eu preciso fazer, igual eu falei, é definir qual que é a tabela. Então eu vou alterar na propriedade protected table
que é a propriedade que define qual que é o nome da tabela, cliente. Caralho, esse trem. Não, protected table, que é a variável. Protected é o nível de segurança da variável, né? Lembra lá? Private, public. Protected é o nível de segurança. Table é o nome da variável, como é uma variável no PHP cifrão, igual ao atributo cliente. Se a minha tabela se chamasse outro nome, esse nome aqui que eu iria colocar. É esse nome aqui que está falando, que essa classe vai pegar todos os atributos dessa tabela. É aqui que a gente faz essa definição. E está pronto a nossa parte da módulo. Viu que é muito mais rápido do que quando a gente cria os campos, etc. Né? Isso aqui, imagina você estar estão acostumados, na hora que já estiver trabalhando. Isso aqui é rapidinho, a criação dessa parte inicial aí da módulo. É bem tranquila. Já está pronta a toda a minha parte de persistência de dados. O nome podia ser qualquer coisa, table, ou é uma variável? Não, a variável tem que ser table mesmo, tem que ser definida. Essa variável é padrão. Se ele não encontra essa variável, ele vai tentar fazer a polarização. Quando a gente define ela aqui, ele já vai pegar direto com o nome que eu tiver colocado aqui dentro. Tanto faz, é igual eu falei, pode ser aspas simples, pode ser aspas duplas, é a mesma coisa. Sim, não, vamos fazer login também. Na verdade, não precisa fazer, né? Precisa só dar um comando e já está pronto. Aí. Mas nós vamos fazer isso aí todo. Ok? Que tag PHP? O meu não estava fechado, não? Deixa eu ver. Não, precisa não. Até olhei, achei estranho, mas ele nenhum não fecha não, ele só abre, né? Ok? Então essa parte inicial, tranquilo. Vamos agora fazer a segunda parte, a gente vai criar um formuláriozinho simples para poder trabalhar com esses campos aí do cliente. Então vou ir lá no meu primeiro, Resources, Views. Aí eu vou criar uma pasta aqui chamada cliente. Então lá, Resources, Views. Criei uma pasta chamada cliente. E aqui dentro a gente vai colocar um arquivo chamado index.blade.php. Caralho, desse. Acaba aqui também, ó. Abriu aí. Parece que esse cabo aqui tá melhor. Vamos tentar com ele aí no tempo agora. Index.blade.php. Aí, o que é esse Blade, gente? É o do filme? Não. O Blade, ele é um framework de facilitação de views que a gente vai trabalhar. A função do Blade é eliminar aquela mistureba que a gente tinha antes. Lembra que quando a gente queria imprimir uma informação no PHP, você tinha um negócio tipo assim? Uma variável? E aquilo lá ficava uma zona no meio do código, tá? Com o Blade, ele vai trazer algumas funções que vão facilitar para a gente quando a gente incorporar atributos de PHP dentro da nossa view. Para ele reconhecer que é um arquivo do Blade, é só você pôr a extensão do Blade. Só isso que você precisa. Por enquanto, a gente não vai trabalhar com nada dele, essa parte do formulário inicial. Mas assim que a gente quiser, por exemplo, popular a listagem lá embaixo, a gente já vai utilizar o Blade e vai facilitar bastante a nossa vida. Vocês vão ver que o código fica bastante
organizado, é mais organizado do que antes. Criei a index.blade aí. Vamos criar uma página padrão aí. Então bora lá. Formulário padrão. doctype.html, HTML, head, body, form. Não vou colocar nada ainda no form, só abrir o form mesmo. Div, label, input. Aí vai ser 3 divs com 3 inputs. Nome, CPF, tudo texto. E o e-mail. O e-mail nós vamos colocar do type e-mail também. No final nós vamos colocar outra div aqui. Para colocar um botão, né? Então o form é basicamente isso aí que nós vamos fazer. Forma bem simples mesmo. Não vai ter utilização nem nada. O objetivo é só a gente testar a questão do controle. Bora que agora você já fez o quê? Você fez upgrade? Você já foi lá na moda e colocou o tributo lá? Fez? Trabalhar na TV. Vende. Pegou protected. Table. Igual. Aí agora você pode criar a ação. Volta research, reviews. Nós temos uma parte chamada vigente. Não, nu. Como a gente ainda não criou rota, a gente não vai conseguir ver ela pelo Laravel. Mas dá para você ver pelo Apache. Só vocês fazerem aqui, ó. Localhost /
primeiro, barra resources, barra views, barra cliente, barra index.blade.php. Só colocar o caminho completo. Vocês vão conseguir ver pelo menos o formulário, está tudo ok lá, bonitinho. Aqui a gente ainda não criou rota nem nada. Vou colocar aqui comentado o caminho, se alguém quiser testar. É o caminho completo para chegar lá naquela página. Só para ver se o formulário está ok. Como a gente ainda não criou Pandora, não criou a rota, a gente vai conseguir acessar ele a partir do lado. Pela parte, nós conseguimos ver o que está rolando. É um formuláriozinho simples, igual esse aqui, que é o que é para ter dado criar. Esse trocinho. Beleza? Todo mundo criou o formulário aí?